E se eu dissesse que alguns dos nossos maiores medos são completamente infundados? Vocês sabem qual foi o momento mais apavorante da minha vida? Não foi quando enfrentei uma jararaca no sítio da minha família em Goiás. Não foi nem quando me perdi na floresta da Tijuca. Foi quando estava num voo da TAM, voltando de uma conferência em Brasília, e o avião começou a balançar como se estivesse numa montanha-russa do Hopi Hari. Olhei ao redor e vi a mesma expressão de terror que eu devia ter no rosto, uma mistura de desespero e aquela típica resignação brasileira de se Deus quiser, chegamos vivos. A senhora ao meu lado começou a rezar o terço. O executivo na frente fechou o laptop e abraçou a pasta como se fosse um colete salva-vidas. E eu comecei a pensar em todas as coisas que ainda não tinha feito na vida. Mas aqui está o ponto central da nossa conversa de hoje. Eu estava completamente errado. Todos nós estávamos. E não só sobre turbulência, mas sobre uma série de situações que nossa mente brasileira, formada por novelas dramáticas e notícias sensacionalistas, interpreta como perigosíssimas quando, na verdade, a ciência nos conta uma história completamente diferente. Vamos começar com aquela turbulência que me fez questionar minhas escolhas de vida. Sabem o que descobri depois? Aqueles solavancos que fazem nosso cafezinho derramar e nosso coração acelerar são, literalmente, menos perigosos que escorregar no banheiro de casa. Sim, vocês leram certo. Estatisticamente, vocês têm mais chances de se machucar tomando banho do que voando numa turbulência. Os aviões modernos, como os Embraer, que são orgulho da engenharia brasileira, são projetados para suportar forças que chegam a ser 5 vezes maiores que qualquer turbulência natural. Imaginem um prédio que consegue balançar sem quebrar durante um terremoto. É basicamente isso que acontece com um avião. As asas podem dobrar quase 90 graus, quase formando um V, sem se partir. E aquela sensação de queda livre que faz nosso estômago subir à garganta? Na maioria das vezes, o avião desce apenas 12 metros. 12 metros. É menos que a altura de um prédio de 4 andares. Para ter uma perspectiva brasileira, é como se vocês estivessem no topo do Cristo Redentor e descessem só até os braços da estátua. O mais impressionante é que nunca, na história da aviação comercial moderna, um avião caiu exclusivamente por causa de turbulência. Nunca. Os pilotos, inclusive, estão tão tranquilos durante esses momentos que muitas vezes nem interrompem a conversa sobre o próximo churrasco do final de semana. No fim, o que mais balança não é o avião, é a nossa imaginação. Se você também já teve medo de turbulência, deixa seu like agora, para mais pessoas descobrirem que ela é muito menos perigosa do que parece. Agora deixem-me contar sobre minha tia Conceição, de Belo Horizonte. Ela morava no 12º andar de um prédio no centro da cidade e até os 78 anos, subia e descia de escada todos os dias. 12º andar. Quando perguntávamos por que ela não usava o elevador, ela sempre respondia: imagina se essa corda arrebenta e eu despencando igual pipoca no micro-ondas. A realidade é que os elevadores modernos não funcionam com uma corda só, como nos filmes de Hollywood. Eles têm entre 4 e 8 cabos de aço, cada um capaz de sustentar sozinho todo o peso do elevador lotado. É como se vocês fossem escalar o Pão de Açúcar com 8 cordas diferentes. Se 7 quebrarem, a 8ª ainda consegue segurar vocês com folga. Mas o sistema de segurança vai muito além dos cabos. Existe um mecanismo chamado governador. Pensem nele como um guarda de trânsito para elevadores. Se por algum milagre da física o elevador começar a descer muito rápido, esse sistema ativa freios gigantescos que se agarram aos trilhos das paredes como uma morsa, parando o elevador instantaneamente. E se isso também falhasse, o que seria como ser atingido por um raio enquanto ganha na loteria, ainda há um sistema de amortecedores no fundo do poço, como aqueles infláveis gigantes que usam em shows de rodeio. A diferença é que esses conseguem parar várias toneladas de metal sem nem fazer cócegas em quem está dentro. Para colocar em perspectiva, vocês têm mais chances de se machucar descendo a escadaria do Maracanã depois de um clássico Fla-Flu do que usando um elevador.
Minha tia Conceição, com toda aquela subida e descida de escada, estava se expondo a um risco muito maior do que se simplesmente apertasse o botão do elevador. Imaginem estar dirigindo pela Marginal Tietê num trânsito típico de São Paulo, aquele vai-não vai que todo brasileiro conhece, quando de repente algo explode na cara de vocês a 320 km por hora. Parece o pesadelo de qualquer motorista, não é? Mas essa explosão é, na verdade, o airbag. E longe de ser um pesadelo, é literalmente a diferença entre contar a história depois ou virar estatística. O processo todo acontece em 0,05 segundos. Para vocês terem uma ideia, se piscarem os olhos, perderam a ação toda. É mais rápido que o tempo que levamos para perceber que pisamos numa formiga. Mas não é realmente uma explosão. É uma reação química controlada que produz nitrogênio, o mesmo gás que compõe 78% do ar que respiramos. O que mais me fascina é como a tecnologia evoluiu. Os airbags modernos são como aqueles vendedores de camelôs no centro do Rio. Eles conseguem ler a situação instantaneamente e se adaptar. Se detectam que a pessoa é pequena como uma criança, inflam menos. Se percebem que é um adulto grande, inflam com mais força. É como ter um guarda-costas personalizado que conhece exatamente sua altura, peso e necessidades em fração de segundos. Carros brasileiros hoje em dia têm airbags por toda parte, no volante, no painel, nas portas laterais, até no teto. É como estar dentro de uma casa de pula-pula projetada por engenheiros da NASA. E funciona. Desde que se tornou obrigatório no Brasil, o número de mortes em acidentes de trânsito envolvendo colisões frontais diminuiu drasticamente. No fim, o que explode no carro não é um perigo. É a garantia de que você voltará para casa. Se essa curiosidade surpreendeu você, compartilha com um amigo que também tem medo de coisas que, na verdade, são seguras. Quando meu pai precisou fazer uma ressonância magnética no Hospital das Clínicas, em São Paulo, ele chegou em casa pálido como papel. "Filho", ele disse, "me enfiaram numa máquina que parecia uma nave espacial e fizeram raios atravessarem meu corpo inteiro. Tenho certeza que virei um super-herói ou vou virar pó." A verdade sobre a ressonância magnética é ao mesmo tempo mais simples e mais impressionante do que qualquer história de ficção científica. A máquina não usa radiação como o raio-x, ela usa algo que temos na geladeira de casa: ímãs. Ímãs extremamente poderosos. É verdade, mas ainda assim apenas ímãs. O processo é poético quando entendemos a máquina faz todos os átomos de hidrogênio do nosso corpo. E somos feitos principalmente de água, se alinharem como soldadinhos numa formatura. Depois ela envia ondas de rádio, como as que captamos nas estações AM e FM, que fazem esses átomos dançarem. Quando param de dançar e voltam à posição original, mandam sinais de volta, como ecos numa caverna. A máquina então transforma esses ecos em imagens detalhadas do nosso interior. O ímã é tão forte que pode puxar uma chave inglesa do seu bolso com força suficiente para atravessar a sala. Por isso os hospitais são tão rigorosos sobre objetos metálicos. Mas para o corpo humano, que é basicamente água e compostos orgânicos, é completamente inofensivo. É como ser atravessado por ondas de rádio invisíveis enquanto está deitado numa cama bem confortável. Às vezes, o que parece ficção científica é, na verdade, a ciência cuidando silenciosamente de nós. A parte mais perigosa do exame é mesmo o barulho. Parece que estão construindo um prédio dentro da sua cabeça. Mas até isso tem explicação. São as bobinas magnéticas se expandindo e contraindo rapidamente. É o som da ciência trabalhando para ver dentro de nós sem nos abrir. E se as máquinas futuristas já causam arrepio, imagine então o que sentimos diante das criaturas mais temidas que habitam nossas florestas. Vamos deixar a tecnologia de lado e entrar no território das serpentes brasileiras. Cresci ouvindo histórias sobre jararacas, cascavéis e corais no interior de Goiás. Meu avô, que trabalhou a vida toda na roça, sempre dizia: se uma cobra te morder, é melhor começar a rezar. Mas a natureza, ao que parece, é mais econômica do que imaginávamos.
Entre 20% e 60% de todas as mordidas de serpentes venenosas no Brasil são, na verdade, mordidas secas. A cobra morde, mas não injeta veneno. É como se ela desse um aviso, tipo um olha, da próxima vez pode ser pior. As serpentes são incrivelmente mesquinhas com seu veneno, e dá para entender o motivo. Produzir veneno gasta uma energia absurda. É como preparar um banquete completo. Elas não vão desperdiçar isso com qualquer um que apareça. Às vezes a cobra simplesmente está sem munição. Gastou todo o veneno numa presa anterior e ainda não teve tempo de recarregar. Outras vezes, o sistema de injeção simplesmente falha, como uma seringa entupida. Imagina só, é como uma arma de água que não consegue esguichar, assustadora de ver, mas inofensiva na prática. Conheço casos documentados aqui no Brasil de pessoas que foram mordidas por jararacas e saíram andando normalmente, só com 2 marcas de dentes e uma história e tanto para contar. Claro, isso não significa que devemos brincar com serpentes. É impossível saber na hora se foi mordida seca ou não. É como jogar roleta russa. Você só descobre o resultado depois. O importante é entender que mesmo nesses encontros aparentemente fatais, a natureza frequentemente nos dá uma segunda chance. Se até as criaturas mais temidas da floresta poupam ataques, talvez saltar de uma ponte de 70 metros não seja tão perigoso quanto parece. Parece loucura, mas a matemática pode surpreender. As serpentes brasileiras, por mais temidas que sejam, são criaturas pragmáticas que preferem economizar energia a desperdiçá-la com ameaças que não representam comida. Teve um momento na minha vida em que precisei confrontar todos os meus medos de uma vez. Foi numa ponte em Brotas, interior de São Paulo, famosa pelos saltos de bungee jump. Olhei para baixo, 70 metros de altura pura, o equivalente a um prédio de 25 andares. O instrutor, um cara tranquilo chamado João, falou com sotaque caipira. "Ó, meu parceiro, você tem mais chance de tropeçar na própria perna descendo daqui do que ter qualquer problema no salto." Pensei que ele estava brincando, mas a matemática comprova, apenas 1 em cada 500 mil saltos resulta em algum problema sério. A chance é a mesma de ser atingido por um raio na praia de Copacabana. O equipamento usado é testado com mais rigor que um candidato à vaga de emprego público. Cada corda elástica é calculada especificamente para o peso da pessoa, altura da queda e, olha só, até para as condições climáticas. É como ter um engenheiro da Petrobras calculando a trajetória perfeita para cada salto individual. O sistema usa múltiplas cordas redundantes. Se uma falha, as outras continuam funcionando. O arnês envolve todo o corpo, não apenas os tornozelos como nos primórdios. Há pontos de ancoragem duplos, e até triplos em alguns casos. E acredite, tudo é verificado 3 vezes antes de cada salto por pessoas diferentes. O mais impressionante é que uma senhora de 96 anos já fez bungee jump sem problemas, enquanto um neozelandês fez quase 1000 saltos num único dia, o equivalente a pular de uma torre de 50 mil metros de altura acumulados. E em ambos os casos, 0 acidentes. A ironia é que a maioria dos ferimentos relacionados ao bungee jump acontece depois do salto, quando as pessoas ficam tão eufóricas que tropeçam nos próprios pés ao caminhar. Tecnicamente, andar é mais perigoso que o salto em si. E já que estamos falando de coragem, alguns desafiam a gravidade a dezenas de metros de altura. Outros escolhem encarar um desafio mais íntimo, o próprio reflexo no espelho. Quando minha irmã me contou que ia fazer um peeling químico, literalmente colocar ácido no rosto, minha primeira reação foi de horror absoluto. "Você enlouqueceu? Vai derreter a cara." Mas ela, sempre mais corajosa que eu, foi em frente. Uma semana depois, voltou com uma pele que parecia ter 10 anos a menos. Os ácidos usados em peelings faciais são tão controlados e suaves que muitos são derivados de frutas que consumimos diariamente. Ácido glicólico vem da cana-de-açúcar, a mesma planta que produz nosso açúcar cristal de todos os dias. Ácido lático vem do leite. Sim, o mesmo que tomamos no café da manhã. Ácido cítrico vem de frutas como laranja e limão.
Durante o tratamento, a pele fica branquinha por alguns minutos, como se tivesse sido coberta por neve. Parece assustador, mas é apenas o ácido trabalhando, removendo camadas velhas e danificadas de pele, como se fosse uma borracha delicada, apagando marcas de lápis. O processo é tão controlado que muitas pessoas literalmente cochilam durante o procedimento. Imaginem dormindo tranquilamente enquanto o ácido trabalha no rosto. É como ter um jardineiro microscópico removendo as folhas secas da árvore da sua pele, deixando só o verde novo e viçoso. Os resultados são como mágica. Manchas de sol desaparecem, rugas suavizam, texturas irregulares se nivelam. É como se a pele voltasse alguns anos no tempo. Claro, isso precisa ser feito por profissionais qualificados. Não tentem isso em casa com limão e açúcar. Às vezes, a coragem de mudar por dentro começa com um pequeno passo, ou com uma fina camada de pele que se renova. Mas você sabia que a mesma ciência capaz de rejuvenescer um rosto também pode fazer um morango durar muito mais que o normal? Parece mágica, mas é pura tecnologia. E se a ciência pode transformar a aparência de uma pessoa, ela também pode transformar e prolongar a vida dos alimentos que chegam à nossa mesa. Para terminar nossa jornada, quero falar sobre algo que descobri por acaso numa visita à Embrapa, em Brasília. Vi cientistas tratando alimentos com o que chamaram de irradiação, e minha primeira reação foi: vocês estão fazendo comida radioativa? A realidade é fascinante e muito mais segura do que parece. A irradiação de alimentos é como passar a comida por um scanner superpoderoso no aeroporto, mas em vez de detectar objetos perigosos, ele elimina bactérias, fungos e insetos, sem alterar em nada o alimento em si. Imaginem um morango fresquinho em pleno dezembro, época em que normalmente pagaríamos uma fortuna por frutas fora de época. Com a irradiação, isso se torna possível porque o processo elimina os micro-organismos que fazem os alimentos estragarem rapidamente, estendendo significativamente sua vida útil. O processo usa o mesmo tipo de energia que existe naturalmente no universo. Uma banana comum emite mais radiação natural do que qualquer alimento irradiado. É como a diferença entre a luz de uma vela e a luz do sol. Ambas são luz, mas em intensidades completamente diferentes. A NASA usa alimentos irradiados para alimentar astronautas no espaço há décadas. Se é seguro o suficiente para quem está orbitando a Terra a 400 quilômetros de altura, provavelmente é seguro para nós aqui embaixo. Cerca de 40% das especiarias que compramos no supermercado já passaram por esse processo, sem que percebamos ou sintamos qualquer diferença no sabor. É curioso pensar que, enquanto tememos o que não conhecemos, a ciência silenciosamente prolonga o frescor da nossa vida. Ao longo desta jornada, descobrimos que muitos dos nossos medos mais primitivos são baseados em informações incompletas ou simplesmente erradas. Nossa mente brasileira, moldada por décadas de novelas dramáticas, notícias sensacionalistas e histórias passadas de geração em geração, cria cenários catastróficos, onde a realidade científica mostra segurança. Isso não significa que devemos ser imprudentes ou ignorar riscos reais. Significa que devemos questionar nossos medos, buscar informações confiáveis e tomar decisões baseadas em dados, não em emoções ou tradições infundadas. A próxima vez que sentirem aquele frio na barriga numa turbulência, lembrem-se, vocês estão mais seguros que em qualquer outro lugar. Quando virem alguém evitando elevadores, compartilhem o conhecimento sobre os múltiplos sistemas de segurança. Se ouvirem alguém com medo de procedimentos médicos ou tratamentos estéticos seguros, expliquem a ciência por trás deles. O medo pode ser um mecanismo de proteção útil, mas quando baseado em informações incorretas, se torna apenas um obstáculo desnecessário entre nós e experiências que poderiam enriquecer nossas vidas. A educação científica é nossa melhor ferramenta para transformar medos irracionais em compreensão racional. E vocês, que medos infundados carregam? Que experiências evitaram por causa de informações incorretas? A ciência está aí para nos libertar dessas amarras invisíveis e nos permitir
Viver com mais plenitude e menos ansiedade desnecessária. Porque, no fim, compreender a ciência não é apenas perder o medo, é conquistar a liberdade de viver tudo o que a vida oferece, com os olhos abertos, a mente livre e o coração pronto para experimentar mais.